Rede Brasil News. Informação de qualidade para você. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 24 de março de 2012. Eu sou Emerson Pereira. E eu sou Jéssica Moura. E está no ar mais uma edição do seu Rede Brasil News, trazendo informação de qualidade e com credibilidade para você. E hoje você confere notícias locais e do Brasil, informações de cursos e concursos e ainda informações sobre como agir caso não tenha seus direitos de consumidor atendidos pelas empresas. Esse é o seu Rede Brasil News, para deixar você muito bem informado. Rede Brasil News. Notícias. Começamos esta edição com a notícia positiva. A taxa de desemprego no Brasil fechou o mês de fevereiro em 5,7%. Este é o menor resultado para o mês desde o início da série histórica da pesquisa mensal de emprego, que começou em março de 2002. Na comparação com janeiro, houve leve alta no número de desempregados. Já em relação a fevereiro do ano passado, foi registrada a diminuição na taxa. De acordo com dados do IBGE, em fevereiro, a população desocupada somou 1.400.000 pessoas. Quando comparado com fevereiro do ano passado, houve redução de mais de 8,5%, o que representa 130.000 pessoas a menos em busca de emprego. Já a população com emprego formal totalizou 22.600.000 pessoas, o que representa um aumento de quase 2% em relação a 2011. E ainda sobre este assunto, pesquisa aponta que o Recife lidera o ranking das capitais nordestinas em saldo de empregos. A reportagem é de Ana Macário. O boletim informativo do Observatório do Trabalhador do Recife, divulgado esta semana, mostrou que a cidade ocupa a primeira posição no ranking das capitais nordestinas, com o saldo do emprego nos últimos 2 meses. A capital pernambucana ultrapassou, por exemplo, as cidades de João Pessoa e São Luís. O município teve um aumento de 0,21% em relação ao mês de janeiro, ao número de assalariados. A cidade também lidera o ranking de geração de empregos acumulado nos últimos 12 meses, com mais de 35.300 novas vagas formais, superando Fortaleza e Salvador. O boletim também aponta que o saldo da geração de empregos da cidade foi estimulado principalmente pelo setor de serviços. Nos últimos 12 meses, a atividade econômica gerou um saldo correspondente a pouco mais de 70% do número de vagas ofertadas, seguida pela construção civil. A publicação foi elaborada com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do mês de fevereiro, comparado com as informações ao mês e anos anteriores. Ana Macário para o Rede Brasil News. A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, a CTTU, colocou em funcionamento nesta semana um modelo de fiscalização eletrônica itinerante. O objetivo é coibir o excesso de velocidade nas ruas do Recife e prevenir contra acidentes. O sistema consiste num veículo equipado com radar, que vai circular diariamente por diversos pontos, fiscalizando o fluxo dos principais corredores. Além disso, o equipamento vai medir a velocidade dos veículos, inclusive motos, registrando a infração, caso o condutor exceda o limite da via. A tecnologia do equipamento verifica ainda a situação dos carros roubados, procurados e também se existem pendências administrativas. Por meio do sistema de leitura automática de placas, o carro fará automaticamente o registro da infração de trânsito para os veículos que estejam acima da velocidade permitida ou parados em local não permitido. O veículo ainda dará apoio às blitzes promovidas na cidade. De acordo com a CTTU, só no ano passado foram registradas mais de 1.600 colisões e atropelamentos, resultando em 2.183 pessoas feridas e em 50 vítimas fatais. Isso apenas nas ruas do Recife. E de acordo com a companhia, muitas dessas ocorrências são resultantes do excesso de velocidade por parte dos motoristas. Feras do Enem que estudaram na rede pública ainda podem se inscrever no Detran para concorrer à carteira de habilitação popular. Mais informações com Suelen Breiner. Para participar do programa CNH Popular, os alunos devem acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, imprimir a cópia do resultado do Enem e entregar na escola onde finalizaram os estudos. Porém, só os 3 primeiros colocados, que se destacaram no Enem 2011, das 720 escolas da rede pública do estado, podem realizar o procedimento. A inscrição do aluno é realizada pela Secretaria de Educação de Pernambuco. Em um prazo de 60 dias, o estudante é convocado pelo Detran. Quanto à categoria da habilitação, haverá um acordo entre o estudante
estudante e o Detran. Em nota oficial, o INEP afirma que a nota obtida pelo aluno no Enem não pode ser divulgada por questões éticas e é importante só para o aluno. Segundo o gerente de ações prioritárias da Secretaria de Educação de Pernambuco, o programa CNH Popular, em caso específico para o aluno, é uma forma de incentivar o estudo e abre mais uma porta para o mercado de trabalho. Para o programa foram disponibilizadas 2.181 vagas. Os candidatos têm os próximos 40 dias para entregar a documentação. Reportagem Suelen Breiner. Segundo a mais recente estimativa feita pelo Ministério da Integração Nacional, a obra de transposição do Rio São Francisco registrou aumento de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Isso equivale a 71% de aumento em relação aos custos previstos inicialmente. Desde o início do governo Dilma Rousseff, o custo total da obra pulou de 4 bilhões e 800 milhões para mais de 8 bilhões de reais. O preço aumentou com a renegociação dos contratos originais e novas licitações. A transposição do Rio São Francisco iniciou em 2007 e já é a obra mais cara a ser paga com dinheiro dos tributos entre os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O ex-presidente Lula previa inaugurar a obra em 2010, mas a transposição está parada em 3 trechos, nas cidades de Salgueiro e Verdejante, aqui em Pernambuco, e em São José das Piranhas, na Paraíba. Os contratos originais referentes a esses trechos serão rompidos e haverá nova licitação. Também serão licitados trechos de obras ao longo de quase toda a extensão do projeto. A construção de cerca de 600 quilômetros de canais de concreto, que desviarão parte das águas do rio, ainda devem durar mais de 45 meses. Prefeitura do Recife anunciou melhorias para as escolas da rede municipal. A reportagem é de Jonas Sobrinho. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito com a presença de secretários, alunos e professores. Na ocasião, o prefeito João da Costa e a secretária de Educação, Ivone Caetano, assinaram a ordem de serviço para a reforma e construção de dezenas de escolas. A gente tem em torno de 72 escolas que já sofreram intervenções de reforma, de manutenção. Além do mais, a gente vai entrar com mais 64 escolas. Então, fechando esse número, a gente tem em torno de 70%, 60% a 70% da rede que sofrerá uma requalificação, ou manutenção, ou uma reforma. A verba é destinada à construção de centros de educação infantil e escolas municipais. Escolas, a gente tem o atendimento da educação infantil, que é dos 5 anos, até o ensino fundamental 2, que é a antiga 8ª série, que é o 9º ano. Os CMEI, eles atendem as crianças de 0 até 5 anos de idade, ou seja, a gente tem aquela turminha, o grupo 1, o grupo 3, que são os bebês e as crianças muito pequenas. O prefeito João da Costa falou sobre a importância do investimento para a educação no município. Isso é fundamental porque a gente tem que valorizar os professores, melhorar salário e temos que criar uma estrutura física nas escolas. As escolas têm que estar em condições para que os alunos possam aprender bem, possam ter condições de alimentação, de fardamento, de material escolar, um professor motivado. Para a prefeitura, 80% das obras de reforma, requalificação e construção devem ficar prontas ainda este ano em diversos bairros do Recife. Reportagem Jonas Sobrinho. Confira agora as informações de cursos e concursos. Cursos e concursos. A Polícia Federal abriu concurso para o preenchimento de 500 vagas nos cargos de agente. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de abril exclusivamente pelo site cesp.unb.br. A taxa de inscrição é de R$ 125. As vagas são para nível superior em qualquer área e o salário é de R$ 7.514. O concurso pretende preencher as vagas nos quadros da Polícia Federal, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima. Outras informações você pode conferir no site do Diário Oficial da União, que é o portal.in.gov.br. portal.in.gov.br. A Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o programa do Governo Federal Rede ETEC Brasil, abriu inscrições para o preenchimento de 4.000 vagas em cursos técnicos à distância. Os interessados devem se cadastrar apenas pela internet no endereço ceep.com.br.
Podem participar jovens que cursam a partir do 2º ano do ensino médio ou que já concluíram esse nível de ensino. Os cursos oferecidos são biblioteconomia, hospedagem, logística, comércio, administração, informática e segurança do trabalho, todos com 1 ano e meio de duração. As aulas começarão no dia 9 de abril. Lembrando que o site para realizar a inscrição é o ceep.com.br, seep.com.br. E atenção, concurseiros, os Correios já solicitaram ao Ministério das Comunicações a criação de mais de 13.700 vagas destinadas à área comercial. Se confirmada, a empresa poderá contratar os aprovados no concurso atual, que estão no cadastro de reservas. É possível que o novo concurso seja realizado ainda este ano para preencher vagas de localidades e cargos que não estejam disponíveis. Começam na próxima terça-feira o período de inscrição para o concurso público da Petrobras. Serão oferecidas 647 vagas de nível superior e 874 oportunidades de nível médio técnico. A remuneração varia de R$ 1.994 a R$ 6.883. Os aprovados podem atuar em 19 estados, incluindo Pernambuco. Então, só lembrando, as inscrições começam nesta terça-feira pelo site sesgranrio.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 35 e R$ 50. Você está ouvindo Rede Brasil News. Entrevista. Um problema comum de muitos brasileiros hoje está relacionado ao consumo. Muito se fala sobre o assunto, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de que caminho seguir para ter os direitos atendidos. A gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Maria Elisa César Novaes, orienta sobre o primeiro passo que deve ser dado. Procure primeiro a empresa, tente resolver a situação, relatando seu problema por escrito, anotando números de protocolo, guardando documentos relativos ao problema e tente solucionar o problema com a empresa. Dê um prazo razoável, mas não muito extenso, porque também é obrigação da empresa dar uma resposta efetiva e célere para o consumidor. Então, um prazo entre 5 e 10 dias para a maioria dos problemas é suficiente. Segundo Novaes, se a empresa responsável não resolver o problema do consumidor, aí sim é preciso tomar outras providências. Tendo sucesso com a empresa, é possível ainda procurar o próprio PROCON do estado ou do município ou ainda a própria agência reguladora, se tratar de um setor regulado, assim como de serviços públicos, telecomunicações, planos de saúde, serviços financeiros. Tem a regulação, a agência reguladora para esses setores. Então é importante também registrar a reclamação junto à agência reguladora, tanto quanto no PROCON quanto na agência reguladora, esperando essa solução. Não tendo sucesso nessa solução, resta procurar a justiça. A gerente jurídica do IDEC destaca que, na maioria dos casos, a ação é feita no Juizado Especial Cível, que é o órgão da justiça destinado a casos mais simples, que envolvem valores menores. E falando em direito do consumidor, o PROCON Pernambuco lançou esta semana uma campanha para identificar operadoras de telefonia móvel mais problemáticas no estado. A repórter Suelen Breiner conversou com o coordenador-geral do PROCON estadual, José Rangel, e nos traz mais informações. Os consumidores serão convocados através de ações sociais para assinar o livro de reclamação, indicando se estão enfrentando algum problema. O livro está disponível a partir de hoje para assinatura na sede do PROCON Recife, na rua Floriano Peixoto, bairro de São José. A mesma atitude foi implantada no Agreste, em Caruaru, e no Sertão, em Petrolina. Analisando o número de reclamações e o espelho da reclamação, ou seja, o motivo que gerou a reclamação, a gente não consegue perceber a ausência de sinal e a queda de ligação. Então, isso não reflete a realidade, porque o consumidor está habituado a só reclamar quando atinge diretamente o bolso dele. O que é que a gente quer com isso? A gente quer ir buscar a informação do consumidor. O objetivo do PROCON é reunir 16 mil assinaturas com reclamações. A partir daí, o procedimento é tentar melhorar a qualidade do serviço prestado ao consumidor pernambucano. A campanha conta com a parceria do Ministério Público de Pernambuco. O órgão é responsável por penalizar as empresas com processos administrativos, aplicações de multas e suspensão do fornecimento dos produtos. Começar com ações civis públicas, proibindo a comercialização de novas linhas, como já ocorreu, ou pedindo a correção de planos que lesem o consumidor,
ou ainda proibindo a venda de determinados planos que são claramente nocivos aos interesses do consumidor. As assinaturas serão recolhidas em até 40 dias. Os consumidores afirmam as dificuldades enfrentadas com as operadoras de telefonia. Uma das operadoras que diz que a gente paga 25 centavos e fala à vontade, e quando você está falando bem com a pessoa do outro lado, um papo até legal, o que é que acontece? Cai e você tem que fazer outra ligação. Do dia 1 de janeiro de 2011 até o final do ano passado, foram registradas 248 reclamações contra a TIM, 197 contra a Claro, 189 para a Oi e 60 contra a Vivo. E você fica agora com um giro de notícias. Pesquisa aponta que participação de jovens no crédito bateu recorde no Brasil. Confira na reportagem de Carolina Pinto. A participação dos jovens com idade entre 18 e 25 anos atingiu 18% na demanda de crédito no país no ano passado. O resultado é o maior desde 2008, quando o levantamento começou a ser feito pela empresa de consultoria Serasa Experian. Segundo a pesquisa, os créditos obtidos pelos jovens são usados, em sua maioria, para a compra de celulares, carros e motos. O levantamento foi feito com base nas consultas a bancos comerciais, bancos e financeiras de montadoras, instituições com foco em empréstimos para pessoa física e jurídica, consórcios e empresas de cartões de crédito. De acordo com o levantamento, a maioria dos jovens que utilizam crédito é do sexo masculino. Na distribuição geográfica, a maioria dos jovens credores está no Sudeste, somando cerca de 47%, seguido do Nordeste com pouco mais de 22%. Carolina Pinto para o Rede Brasil News. Projeto prevê a ampliação do aeroporto Nilo Coelho em Petrolina. A reportagem é de Araceli Nóbrega. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, prometeu esta semana a ampliação do aeroporto de Petrolina. A promessa foi feita durante audiência com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, e os deputados federais socialistas Gonzaga Patriota e o pré-candidato a prefeito do município de Petrolina, Fernando Filho. O ministro garantiu que no próximo mês já estará em processo licitatório a ampliação das salas de embarque, desembarque e também a área de estacionamento do aeroporto Senador Nilo Coelho. O ministro também confirmou que já está sendo elaborado um plano diretor para que Petrolina ganhe um novo aeroporto. Para isso, o projeto precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O aeroporto Senador Nilo Coelho opera hoje com uma movimentação de cerca de 380 mil passageiros ao ano. O local tem capacidade para um movimento de 550 mil pessoas. Com o projeto para o novo aeroporto, a capacidade passaria para 1 milhão de passageiros por ano. Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News. Pacote de acesso à internet móvel no Brasil custa mais que em outros países. Repórter José Mailson. O Brasil tem um preço do pacote de dados para acessos à internet móvel mais caro do que em outros países. É o que revela o balanço realizado pela Companhia de Telecomunicações em parceria com a consultoria Teleco e publicado esta semana pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O preço médio do pacote de dados de 500 megabytes custa em média R$ 56 no Brasil, enquanto que o pacote com 12 megabytes a mais custa cerca de R$ 21 na Venezuela, ou seja, menos da metade do valor comercializado no Brasil. Na comparação com países da Europa, a diferença é ainda mais alarmante. O preço do pacote de dados com 2 GB é cerca de 92% mais caro aqui no Brasil que o preço praticado no Reino Unido. Segundo a pesquisa, a carga tributária e o câmbio prejudicam o Brasil na comparação com outros países. José Mailson para o Rede Brasil News. Estudo mostra que em 7 anos, 64 milhões de pessoas migraram para as faixas mais altas de renda. A reportagem é de Carolina Pinto. Nos últimos 7 anos, 64 milhões de brasileiros tiveram aumento de renda e mudaram de classe econômica. Os dados são da pesquisa Observador Brasil 2012, publicada esta semana pela empresa Cetelem BGN. Na amostra foram ouvidos 1.500 brasileiros com mais de 16 anos em 70 cidades. Segundo a pesquisa, de 2005 até 2011, a parcela da população mais pobre diminuiu de 51% para 24%.
O número de pessoas classificadas como baixa renda, que há 7 anos somavam quase 93 milhões, caiu praticamente à metade no ano passado, ficando em cerca de 45 milhões de pessoas. Por outro lado, o universo dos mais ricos cresceu de 15% para 22%. O número de pessoas na classe média também apresentou aumento, subindo de 34% para 54%. Esse é o grupo que comporta a maioria da população brasileira. A pesquisa mostra que os gastos com prestação de imóveis aumentaram em média 23%. Além disso, a melhoria de renda elevou o desejo das pessoas de comprar móveis e eletrodomésticos. Já nas classes A e B foi detectada a intenção de comprar à vista móveis e carros. Carolina Pinto para o Rede Brasil News. O seu Rede Brasil News fica por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado, no mesmo horário, às 6h30 da manhã. Lembrando que este programa estará disponível na nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com/Rede Brasil. Um bom dia e um ótimo final de semana para você. Bom dia. Rede Brasil News. Informação de qualidade para você.